e o mundo, claro, de olho na Europa. Terminou no Vaticano o primeiro dia do conclave e os cardeais seguem em busca de um sucessor para o Papa Francisco. Nosso correspondente Luca Bassani traz as últimas informações, está acompanhando de perto essa movimentação dentro do Vaticano. Ô Luca, boa noite para você, bem-vindo. Como é que foram os preparativos de hoje para esse primeiro dia de conclave e, por enquanto, nenhuma definição? Bom trabalho, Luca. É isso mesmo, Thiago. Nenhuma definição até agora. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Hoje teve início, então, o conclave com uma missa que foi rezada diretamente aqui da Basílica de São Pedro para que todos os cardeais pedissem ajuda divina antes do enclausuramento e também antes de uma decisão tão importante, não apenas para a Igreja Católica, mas para mais de 1 bilhão e de 400 milhões de fiéis espalhados pelo mundo. Foi uma cerimônia muito bonita, isto por volta das 10 da manhã, horário local de Roma. Depois houve uma pausa para o almoço até que o conclave tivesse o seu início de fato pela tarde. Tudo isso transcorreu por volta das 4 horas da tarde, lembrando que estamos 5 horas à frente do horário de Brasília, e logo em seguida os cardeais saindo da Capela Paulina, entoando cantos, um canto muito famoso, né? O Veni Creator Spiritus, foram caminhando até a Capela Sistina, todos eles trajados, né? Com a sua roupa mais chique possível, se assim podemos dizer, né? Eles que são super conhecidos aqui nas ruas do Vaticano, e depois, quando chegaram na Capela Sistina, um por um tiveram que fazer o seu juramento sobre o Evangelho, dizendo que esperam que a ajuda divina os guie, e também o juramento que depois significa que nada daquilo que será discutido, ou será votado, ou será revelado dentro da Capela Sistina poderá ser divulgado, porque, de acordo com a Constituição Apostólica, isso pode acarretar na excomunhão ou excomungação daquele determinado cardeal. Este momento talvez seja o mais emblemático quando um dos cardeais que preside a sessão diz extra homines, todos fora, né, no latim, todos aqueles que não pertencem à organização do conclave e não são cardeais devem deixar imediatamente após esta palavra, essa frase, o recinto, e as portas são fechadas, e depois tudo que se passa lá dentro não sabemos, apenas temos a comunicação através da chaminé da Capela Sistina durante os próximos dias, já que os cardeais seguem isolados, indo sempre da Capela Sistina à Capela Paulina para orações e também à Casa de Santa Marta, onde geralmente ficam hospedados e têm as suas respectivas refeições. Não sabemos quanto tempo demorará, mas com certeza na era digital, vendo pela primeira vez todas essas tradições de maneira tão minuciosa, foi realmente um dia histórico e muito bonito da gente trazer diretamente para a nossa audiência aqui da Jovem Pan News. E, Luca, o primeiro dia do conclave foi marcado pela fumaça preta vinda da chaminé da Capela Sistina. Como é que foi a primeira votação? E eu fiquei pensando em você como jornalista, o nosso correspondente internacional, o que sentiu ao ver, por enquanto, a fumaça preta, mas em algum momento você vai ver a fumaça branca, né? Espero que não seja muito tempo, porque é uma cobertura que exige bastante de todos nós jornalistas, todos os nossos colegas de imprensa. Mais de 2.700 estão aqui presentes para este momento tão importante. Como você bem falou, hoje tivemos apenas a fumaça preta, e isso aconteceu com uma demora em relação aos outros anos, Thiago. Demorou mais de 3 horas do início do conclave até que tivéssemos a primeira fumaça. Isso nos outros anos demorou cerca de 2 horas, 2 horas e 10, então muitos ficaram apreensivos o porquê dessa demora. Isso foi explicado pela quantidade de cardeais. Nunca tivemos um conclave com tantos cardeais votando, 133 presentes, muitos deles idosos que não se locomovem da maneira mais rápida possível. Tem todo um processo de juramento, de votação, de checagem dos votos e depois da queima das cédulas para que nada deixe a Capela Sistina e possa se transformar em informação vazada. Então essa demora é explicada pela quantidade de cardeais. Eu fiquei no meio da multidão, não tinha sinal de telefone na hora da transmissão, apenas pelo telefone, pela linha telefônica, né? Não tinha sinal da internet, consegui me comunicar com a nossa audiência, mas com certeza nos próximos dias teremos a esperança de ver a fumaça branca aqui diretamente da Capela Sistina, e o anúncio depois na Loggia delle Benedizioni do próximo Papa, o nome que ele escolheu e a continuação dessa tradição milenar.
Ô, Luca, aí para que a nossa audiência possa entender, hoje só tivemos uma vez a aparição da fumaça saindo pela chaminé, mas a partir de amanhã isso vai mudar. Como é que funcionará a partir de agora a votação já nesse segundo dia? A fumaça vai ser vista mais de uma vez? Como é que isso vai se dar na prática? É uma questão extremamente importante, Tiago. Hoje, como teve início o trabalho de votação do conclave, tem o processo de oração e de juramento, tivemos apenas uma sessão de voto com apenas um escrutínio, ou seja, um voto dado, um voto contabilizado e uma fumaça. A partir de amanhã, todos os dias contarão com 2 sessões de votação, uma pela manhã, uma pela tarde, e cada uma dessas sessões tem 2 votações, uma seguida da outra, caso não tenha um encontro de um consenso na primeira delas. Então nós vemos que, de acordo com o horário de Brasília, a primeira votação de amanhã será 5h30 da manhã, horário de Brasília, e a segunda, caso não se encontre um Papa nesta primeira votação, logo em seguida às 7h. Portanto, a gente acredita que por volta das 8h, 8h30 é possível que nós já tenhamos a primeira fumaça, ou até mesmo antes disso, caso os cardeais cheguem a um consenso. Há depois uma pausa para o almoço e depois uma segunda sessão de votação com mais 2 votos acontecendo em seguida, caso não seja encontrado um Papa. Um ao 12h30 e outro às 14h. Portanto, olhando historicamente, pode ser a qualquer horário, mas a gente pode dizer que talvez amanhã à tarde haja já esperança, porque nós sabemos, 133 cardeais, todos eles são candidatos, todos eles são eleitores, há muito a se conversar, poucas faces familiares, muitos deles se conhecendo pela primeira vez, e encontrar um consenso de 2/3 em um quórum de 133 pessoas não é tão fácil, não é tão simples, ainda mais com a responsabilidade de dar um bispo à igreja mais importante do mundo e também a mais de 1 bilhão de fiéis. Então, só para que a nossa audiência possa, claro, ficar bem informada, para repetir essa informação que você nos passou aqui, são 2 votações por período. Se na primeira não houver uma definição, eles já vão na sequência para a segunda votação e aí, se por acaso o Papa for escolhido, aí temos a fumaça branca. Agora, se na primeira votação já houver o consenso, aí a fumaça já sai a partir da primeira votação. E se, claro, isso não for resolvido no período da manhã, teremos uma repetição no período da tarde e assim por diante, até o Papa for escolhido. É isso, Luca Bassani? É isso mesmo, Tiago. É bom ressaltar essa informação. A cada votação, ela é válida como qualquer outra. Então, caso nós tenhamos o encontro desse consenso na primeira votação, que começa já às 5h30, vamos supor que ela acabe por volta de 6h30 às 7h, já pode ter uma fumaça branca e a definição do novo Papa, o anúncio aqui na varanda da Basílica de São Pedro. Caso não aconteça isso, uma segunda votação é encaminhada logo em seguida, de maneira rápida, e depois, caso tenhamos um Papa ou caso não tenhamos um Papa, todas as cédulas da primeira e segunda votações são colocadas juntos e queimadas também de forma conjunta, emitindo apenas uma fumaça. Então, a gente tem uma fumaça por período, mais 2 votações por período, caso não seja encontrado consenso. É sempre bom ressaltar, porque são vários protocolos descritos na Constituição Apostólica e muitas pessoas, muitas vezes, se confundem, principalmente considerando o fuso horário que nós temos de 5 horas em relação ao horário de Brasília, aqui diretamente de Roma. Diga uma coisa, Luca, você circulou, obviamente, durante todo o dia aí no Vaticano, conversou com pessoas, tentou, claro, se aproximar para ver melhor justamente o momento em que saiu a fumaça, pela primeira vez, a fumaça preta. Você conversou com brasileiros. A expectativa é de que hoje houve mais gente do que os próximos dias, ou é impossível fazer qualquer tipo de previsão? Na medida em que essa decisão for sendo protelada, mais gente talvez corra para acompanhar de perto o que está acontecendo por aí. É isso, Tiago. Eu não tinha visto tanta gente aqui desde o dia do funeral do Papa Francisco. Então é fácil dizer que mais de 100, 150 mil pessoas já estavam aqui na Praça de São Pedro e na Via della Conciliazione durante esta tarde. Lembrando que aqui tem capacidade para até 300 mil pessoas, então é difícil você estimar exatamente, mas a polícia italiana, obviamente, que vai fazer esses cálculos. Em relação ao clima, os brasileiros, a gente vê que os brasileiros são bastante regionalistas. Se você encontra alguém do Sul, eles torcem para o cardeal, o Dom
Spengler, né, de Porto Alegre. Se encontra alguém de São Paulo ou do Rio, vão falar, obviamente, do Dom Odilo Scherer ou do Dom Orani Tempesta, e a mesma coisa vale para os nordestinos que gostam do Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador. Olhando para as outras nacionalidades, muitos filipinos aqui na cidade de Roma, esperando que o cardeal Luiz Antônio Tagle, chamado por muitos de Francisco Asiático, possa ser eleito, ele que aparece na lista de todos os papabili, mas falando com os italianos, eles querem que a taça volte para casa, se assim podemos usar uma linguagem futebolística, querem que o Papa volte a ser italiano, lembrando que temos 3 candidatos a Papa bem cotados na casas de apostas e também pela imprensa italiana, tanto o cardeal Zuppi, de Bolonha, ele de viés mais reformista, o cardeal Pietro Parolin, ele que foi o último secretário de Estado do Vaticano e é o mais cotado em todas as bolsas de apostas para ganhar o pontificado, e também o patriarca de Jerusalém, o italiano Pier Battista Pizzaballa, ele de 60 anos, que também é muito forte no diálogo interreligioso, tendo trabalhado quase por 20 anos no Oriente Médio. Então esses são candidatos fortes, mas vale sempre dizer, o impossível e o improvável sempre pode acontecer dentro da Capela Sistina. O Papa Francisco foi eleito sem ser um favorito, o Papa talvez mais amado pelos brasileiros, o Papa João Paulo II, Karol Wojtyła, polonês, chegou também em 78 aqui como um desconhecido e saiu para ser um dos papas mais longevos da história, 26 anos, então qualquer coisa pode acontecer e a gente vai estar aqui para acompanhar isso de perto. Sem dúvida. Luca Bassani, na medida do possível, bom descanso para você aí já avançada a madrugada de quinta-feira, logo cedo no Jornal da Manhã você estará por aqui, então bom descanso, a gente volta a se falar amanhã, talvez com o novo Papa ou ainda não.